Olá a todos, como é que vocês estão? Estamos aqui diretamente dos estúdios aqui da Double Age, da nossa produtora, da nossa querida produtora VJ Produtora, e por uma entrevista, por um bate-papo inédito no Brasil, um especialista, professor Didiomani Santos, foi meu aluno há um tempo atrás, não vou falar o nome da instituição, também não vou falar o tempo que foi, porque vai pegar aí a nossa idade, enfim. Mas já era um aluno diferenciado, já era um aluno com um propósito dentro lá da sala de aula. A gente já tinha outras conversas. E depois ele veio dar curso na Double Age, e depois a gente montou um projeto, e depois a gente está encantando as pessoas através desse novo escopo, desse novo projeto. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses novos projetos, as tendências, o porquê que nós estamos juntos novamente, esse resgate, de estarmos juntos novamente, por uma missão maior do que só a parte empresarial. Acho que envolve aí o ser humano, envolve criança, envolve famílias, Então a gente tem algo a mais do que só dar aula ou vender alguma coisa para vocês. O bate-papo vai ser bem bacana. Então eu vou falar um pouquinho do currículo do professor Didiomani, já agradecendo a presença dele, sou muito grato pela presença dele, ele poder estar doando esse tempo dele para a Double Age, para o professor Caio Graco. Então, a entrevista com um especialista em primeiros socorros pela Escola Superior de Bombeiros, especialização em educação física escolar e fisiologia do exercício. Então, olha a sequência, da onde o Didiomani transitou. Professor universitário de graduação e pós-graduação da FMU, atuante, no programa lá, e mestrando em Ciências do Movimento Humano pela Unimep, em Piracicaba. É isso mesmo. E aí, Didio, como que você está? Por que de fazer esse mestrado agora? Por que de você estar preocupado ainda mais com o estudo? Já que você transitou, já é um especialista, já se aposentou em alguma das suas funções, ainda na ativa, porque a gente vê que as pessoas ligam, querem tirar dúvida, os próprios cursos, depois a gente vai falar sobre isso também, a gente foi fazer uma reavaliação numa academia, numa grande rede aqui em São Paulo, e ele acabou atuando lá. Então, como é que está o Didio hoje? Isso eu posso chamar de Didio pelo grau de parentesco aqui, de amizade. Caio, bom, esse trabalho que a gente está fazendo, e falando um pouquinho aí dessa pessoa, do Didiomani ou Didio, para a maioria do pessoal que acaba me conhecendo, pela dificuldade do nome também, Normalmente quando eu falo Didiomani fica aquela pergunta, como é que é? Fala Didio, que é mais simples, é mais tranquilo, é mais fácil. E tem a ver com alguma coisa, ele é italiano, e sobre mãos, como é que era o significado? Você me contou, eu acabei esquecendo. Mãos de Deus? Mãos de Deus, porque é duplicidade, mani, mãos, e dio, Deus. Então, mãos de Deus. Aí tem a relação, o meu trabalho, a minha vida profissional na parte do Corpo de Bombeiros, eu sempre gostei da área de resgate e salvamento. Na maioria dos locais onde eu trabalhei, eu sempre fui traçando o caminho no sentido de resgate. De pôr a mão na massa. De pôr a mão na massa. E salvando muitas pessoas. É prazeroso isso, Foram, graças a Deus, eu posso dizer que foram 30 anos de serviço prestados ao serviço para a população. Dentre esses 30 anos, eu tive N situações, até num treinamento nosso, eu tive um momento emocional lá que acabei... Na Double Age, Eu estava lá. Então, naquele treinamento, vocês, ainda bem que não filmaram eu chorando,
Seria engraçado. Não, você vê que realmente é dele, né? Tá dentro ali. Cara, realmente eu fiz tudo isso. Em 30 anos eu salvei muita gente. O nome, né? Mão de Deus, ou seja, ele estava lá, estava presente, orientando. E as pessoas se comoveram. Foi um final de curso muito emocionante. Porque você vê que não é feito nada pela forma com o Di Giovanni, e sim, ele é dele, né? Eu quero continuar fazendo isso. Até posso falar aqui que em todas as nossas intervenções de contratual, ele nunca chegou para mim e falou, Caio, quanto que vai ser meu prolabore para fazer tal intervenção em tal academia? Ele sempre assim, o que é para fazer? Olha, criei aqui um passo, né, inédito, algo diferente, porque a gente já vai falar, né, dessa dupla especialização dele, que não é só um bombeiro indo lá para ver o que falta. Ele é professor de educação física, então essa especificidade fica muito tênue, né, na hora de ficar muito latente. Na verdade, quando ele entra nos lugares para poder atuar, isso é realmente diferenciado no professor Di Giovanni. Não, então, em um momento da vida eu resolvi fazer faculdade. Meados de 2005 eu comecei a ter a ideia, 2006 entrei na faculdade, fui fazer educação física porque eu gosto, né, paixão, fui atleta quando mais jovem, e aí resolvi fazer educação física. O que eu percebi durante o curso? Primeiros socorros, ele sempre foi uma matéria opcional, pelo menos durante o curso, né, o momento do meu curso. Então, o que eu percebi, em algumas aulas você observava algumas situações que poderiam causar, porque educação física a gente trabalha com movimento, não tem essa. É diferente de quem faz matemática, é diferente de quem faz outras matérias. Na educação física você trabalha com movimento. Se eu trabalho com movimento, a probabilidade de um movimento incorreto lesionar alguém é grande. No ambiente aquático, que é um ambiente diferente, isso já indo, né, para a área de falar em primeiros socorros e prevenção em ambientes aquáticos, no ambiente aquático é bem mais provável o acometimento de um acidente, de um afogamento. Por quê? É um ambiente diferente, né? O corpo muda, peso muda, as coisas dentro do ambiente aquático dá uma diferenciação do ambiente terrestre. A densidade, o empuxo, isso falando em piscina, que é um ambiente totalmente previsível, controlado. Imagina no mar, né? Que é outra etapa aí. Então, e aí o que aconteceu? Com isso eu comecei a visualizar a ideia de levar o que eu conheço, né, o que eu conhecia, o que eu aprendi na área de primeiros socorros, para um curso de educação física, saindo da característica do apostila. Aquela apostila que a gente recebe, que copia-se do formato Corpo de Bombeiros e leva isso para dentro da faculdade. Então, partindo dali você começa a dar aula. Um protocolo não tão usual para o que a gente vem fazendo. Então, só que aí, assim, quando eu levei a proposta para você ainda era professor de uma outra instituição de ensino, você falou, olha, tem como fazer isso lá. E a gente formatou de um jeito, eu fui formatando isso em 2012, se eu não me engano, 2012 ou 2013. Já estava formado, né? E aí eu comecei a desenhar, e sempre, em todas as aulas, em todos aqueles momentos daqueles cursos né, de extensão nessa outra instituição, eu fui olhando, fui observando algumas coisas que chegou praticamente nesse formato, que não é um formato finalizado, a gente sempre procura estar melhorando isso a cada vez mais. Todas as nossas conversas sempre tem um plus a mais, né? Vamos acrescentar isso, vamos acrescentar aquilo, não está bom para a academia, não está bom para quem faz o teste. Eu acho que isso é bacana também, levantar nesse bate-papo, né? Essa preocupação com o ser humano. E aí o que aconteceu?
a gente chegou um dia batendo papo, né? Até fui fazer um curso com você, estava relacionado à parte de natação, e num momento de uma pergunta, você fez um questionamento e eu respondi com outro questionamento. A partir dali a gente parou para conversar. Falou, Didio, né, o que você acha de a gente fazer isso? Eu falei, legal, eu tenho N materiais na mão, eu tenho N informações na mão, só que a minha ideia é linkar isso com educação física. A ideia do projeto, né, do projeto chamado ProSalva, não é formar um salva-vidas, não é essa a ideia, né? A gente não quer especializar o cara o professor ou o futuro professor em ser salva-vidas. Salva-vida de borda da piscina. Ele tem que saber sair de situações, problemas do dia a dia dele. Que é o que acontece, né? Eu preciso saber o que acontece. Será que eu dando aula de natação, será que vai acontecer um afogamento? Será que alguém vai passar mal? O que vai acontecer? Essa é a ideia. Então, com base nessas ideias e com base, sim, também falando em desenvolvimento motor, porque ele acontece ao longo da vida, né? Ele, lá no primeiro momento em que a criança nasce até ele envelhecer... Né? E esses casos esses sujeitos estão na tua academia, né? Que é o caso do bebê, que é o caso da criança, que é o caso do adolescente, do idoso. Que a gente já viu algumas situações, né? Como tirar, ou do obeso, se for falar em a parte de nutrição, a parte de... A gente viu, depois de um treinamento, as pessoas retirarem uma pessoa com 130 quilos da água, sendo que se não tivessem tido o treinamento antes, eu acredito que teria... Ia ficar naquele, o que eu faço, como é que eu tiro, ia ficar aquele... problemas para academia, né? Ia ficar o famoso barata tonta, né? Joga o spray, ela fica correndo para lá e para cá. Para onde eu vou e o aluno lá esperando ser atendido. Então, essa tua dupla especialização, educação física e corpo de bombeiros, ela realmente realça, ela vem a realmente agregar, é um diferencial. Você vê como algo diferente para o mercado de trabalho hoje, essa dupla, quando você vai atender, esse teu olhar quando entra na academia. Sabe por que eu vejo isso, Caio? Porque, como é que eu posso entrar nesse detalhe? Não é cultura brasileira você falar em prevenção. Não, isso não faz parte da cultura brasileira. Está começando, sabe assim... Aquele grãozinho de areia que foi lançado, ele está começando a ser pensado nisso. Eu não vou entrar em detalhes, Mas, em grandes acidentes. Concordo com você. O helicóptero, a piscina, a indenização. Então, a gente prefere esperar o carro quebrar. Tá? Um exemplo prático, eu vou falar na minha casa mesmo, né? A minha esposa espera o carro quebrar para depois ir lá prevenir, né? Ela espera o pneu, os quatro tem que ficar careca, para depois ela trocar. Ah, mas precisa trocar? O óleo, né? Para que óleo? O carro não precisa de óleo. Então, assim, prevenção. As pessoas não se preocupam. Brasil, e aí eu vou assumir se vier alguém aí reclamar, prevenção não existe. Espera dar o problema para depois eu ver se eu contrato alguma coisa nesse sentido. Eu vou comentar com você uma aluna minha da pós-graduação, ela está na Austrália. Ela recentemente fez contato comigo pedindo para eu informações, né, sobre a parte de primeiro socorro. Eu falei, tá bom, me manda o que eles querem, que daí eu mando o material para você perto daquilo. Aí a minha pergunta foi, mas poxa, você está na Austrália, não tem essa visão? Eu falei assim, então, Didio, aqui eles trabalham muito falando de prevenção, que a certificação ou o treinamento para profissionais, ele já vem de uma forma diferente. Então, assim, o profissional, eles entendem já que o profissional que está trabalhando na área, por exemplo, de educação física, já tem esse conhecimento. Ah, tá. Então, ela saiu do Brasil e foi para lá. Então, ela está trabalhando lá. Já é antecipado. Então, assim, quando a gente fala em prevenção lá fora,
você observa que existe uma preocupação maior em trabalhar isso desde criança. Tá? Na própria escola, talvez. Na escola, nos primeiros momentos, de forma lúdica, qual o formato que eles colocam para isso, eu não sei, porque eu não fui lá fora fazer uma visita. Mas em termos do nosso país aqui, Brasil, eu vejo nos treinamentos que nós fazemos. Às vezes você faz uma pergunta tão simples, uma coisa que para mim é óbvio, porque trabalho com isso, né, claro. E para a pessoa fica aquela dificuldade. Poxa, mas... Como sair desse problema? Eu tenho que fazer isso. Inclusive, colocar isso dentro dos programas, dentro das metodologias das academias. Caso o amiguinho aconteça alguma coisa, ou o professor vivenciar mais isso no dia a dia. A gente não vê isso. E aí já a nossa segunda pauta aqui, né, do programa de hoje é a segunda causa-morte no país, afogamento. Em piscina, em balde, privada, mar. E aí você já levantou um pouco, né, a questão do por que prevenir, né? O que fazer? Por que eu tenho que prevenir? Né? Quais os problemas aí? E a gente sabe que alguns deles são as indenizações, que também a gente não sabe de lei, a gente vê que o brasileiro, deixa a vida me levar, se acontecer, eu vou ver. Mas você tem uns dados bem importantes aí, né, para donos de academia, por exemplo, que a minha equipe não precisa estar preparada para tal. O treinamento, você viu nas academias, nessa rede que nós fizemos, você viu lá que não é não tem ninguém preparado, porque a gente não é preparado para o acidente, a gente não é preparado para isso. E você tampouco é preparado para a questão preventiva, ou seja, é simples, é só o fato de a gente observar o local, você já observa que não existe equipamento, não existe pessoal treinado, e quando você leva essa ideia do treinamento, você traz uma situação que é aquela pergunta, por que eu tenho que fazer isso? É caro. Né? Não vai acontecer aqui. É muito caro, professor. É muito caro contratar você. Eu já ouvi isso, né? Ou contratar o projeto. O projeto é caro. Aí tentam contratar o professor sozinho. Mas a minha pergunta é, quanto vale uma vida? Você fez essa pergunta num curso, eu fiquei assim, cara, e os caras brincam, tá? Não vou dizer, mas de 30, 40 academias que a gente entrou em contato, 3 voltaram, nem 10% voltaram dizendo assim, cara, eu quero. Algumas fizeram, mas outras falaram, deixa lá. E eu tenho certeza absoluta, assim, como você viu, o processo que é lento, lógico, porque os professores não vivenciam isso, da dificuldade que eles teriam de se acontecesse realmente alguma coisa com uma criança, com um bebê, com um adolescente, com um idoso ali na... Então, porque o formato que nós montamos desse treinamento é um formato em que eu levo o professor a uma situação real. Por isso é que depois que quem fez, ele começa realmente a dar importância e fala assim, realmente é importante eu trabalhar a prevenção e não de esperar acontecer. Não precisa ir muito longe. Aí é uma pergunta. Quem dá aula de natação precisa saber nadar? Não necessariamente, mas ele precisa saber sair de situações, problemas ali. Ótima pergunta, peraí. Porque eu estou lembrando da última avaliação que nós fizemos. A piscina, ela vinha 1,5 m, ela tem uma rampa de 4,10 metros, a última avaliação que nós fizemos. Nesse caso, 4 professoras foram reprovados. Então, existe uma avaliação no nosso teste. Não porque ela não sabia nadar, mas ela não conseguia fundamentos básicos de flutuação para resgatar alguém, ou seja, ela ia acabar se matando
junto com a vítima. Se E um houvesse dos necessidade. pressupostos básicos que você me ensinou foi, primeiro eu, Depois minha equipe a equipe, e por último a a vítima. vítima. Olha que Quando olha eu que faço a abordagem, normalmente eu já pensei nisso antes. Eu já observei tudo isso antes. Eu, minha equipe, vítima. Na hora que eu atuo, as pessoas olham e falam assim, não, mas você não fez isso, você foi direto na vítima. Sim, eu fui direto na vítima, mas antes de tudo Você analisou isso, todo... eu já fiz toda a avaliação de tudo. A minha, eu estou seguro? Estou. Minha equipe, quem vai atuar comigo está seguro também? Sabe usar os equipamentos? Sabe. Então, sim, aí a gente aborda a vítima. Na hora que você faz a observação de abordagem, você vai ver que é algo muito rápido. Né? Uma abordagem muito rápida, é uma formatação, é uma retirada e até o local onde a gente vai fazer a retirada dela para fora da piscina. Mas eu faço essa observação antes. Então, assim, eu busco... E rápido, né? Por ter vivenciado várias vezes, você consegue analisar todos os riscos, né? Opa, vou. A partir do momento que você fala vai, você está garantido a tua vida. E aproveitando o gancho da piscina mais funda, se eu não tiver equipado com equipamento próprio para isso, e eu não souber também a minha abordagem, como eu faço nessa pessoa que está se afogando, eu vou virar mais uma vítima, porque ela vai me segurar, vai me afundar e vai me usar como boia. Show. Então, se eu não Perfeito. se eu não sei fazer toda essa abordagem, se eu não sei fazer isso com segurança, então, por isso é que eu falo, primeiro eu, minha equipe e depois a vítima. Perfeito. Esse projeto, só para vocês entenderem, ele existe uma parte teórica dele, que será oferecida online, se vocês assim desejarem. Ele tem uma avaliação teórica. Ele passando dessa avaliação teórica, seja online ou seja presencial, depende da academia, ou se as pessoas quiserem contratar esse serviço da Double Age, em parceria com o professor Didiomani Santos, você passa para um outro patamar, que é o treinamento prático, que geralmente vai ser numa academia, né? Uma parceira nossa, e lá você vai também ter 4, 6, 8 horas de treinamento prático. Acabando isso, você tem uma prova prática, Tem. onde reprovam muitas pessoas. Reprovar quer dizer uma reavaliação, um reteste. O formato como nós montamos, ele ficou algumas possibilidades, assim, ele pode até ser reprovado, ele pode até... Em alguma dos testes, né? Em alguns dos testes. Não cumpriu a etapa dentro do necessário lá, ou tempo, ou distância, não importa, ele não cumpriu. Ele pode, sim, refazer esse teste. Mas, só para o pessoal entender legal, que alguns passaram, receberam o certificado da Double Age, né, com a chancela da Double Age, e outros tiveram que refazer, tiveram que treinar. Então, assim, não é, vai lá, vai fazer que vai todo mundo passar. Não é esse samba do crioulo doido, não. Chega, porque a gente está falando de vidas. E além do falar vidas, Caio, eu estou falando assim, é o meu nome. É a minha responsabilidade que eu coloco na hora lá. Nosso, assim, na verdade, nosso. Mas eu fico preocupado, porque... Você deu treinamento, né? Então, e eu estou cansado desses... Eu me cansei um pouco desses treinamentos onde você faz... eu vou fazer porque é mais um certificado, é mais uma carga horária, e eu fazendo a prática ou não fazendo a prática, eu vou ter meu certificado. Não. Eu olho porque isso é uma responsabilidade muito grande. Eu estou falando de vida, vida não tem valor. Várias pesquisas, mostrei para você recentemente também algo que aconteceu já há alguns anos atrás em outro estado, né? Onde a academia teve que pagar uma indenização de um valor que para mim não paga o valor de uma vida, né?
uma criança faleceu dentro... Acho que foi 200 e pouco. 200 mil reais a academia teve que pagar. Mas não foi só a academia, a professora ou o profissional que estava no local que estava dando a aula. Aonde aconteceu isso, essa profissional também teve que desembolsar um valor, se eu não me engano, 10%. Que deu 20 mil reais, mais a questão da detenção, que aí a gente está falando sobre omissão de socorro, que é artigo 135 do Código de Processo Penal, e aí a gente está entrando na área legislativa, que não quero ficar me aprofundando nisso, porque não é o ideal. Tem que cumprir. Mas eu tenho que cumprir essa questão da legislação. Então não adianta a gente ter a responsabilidade, não, eu montei a academia de natação, eu vou... Tá tudo certinho, nunca vai acontecer. Aqui na minha academia nunca vai acontecer, eu não sei. Tanto é que nós voltamos um dia para fazer esse reteste nessa academia, tá? Grande academia aqui de São Paulo, e a gente viu, né, um senhor deitado no chão. Falei, pô, os caras estão zoando com a gente, né? Fomos fazer o reteste. Nós achamos que era bem. Eu ainda falei, estão brincando. Eles estão treinando, porque eles sabiam que a gente ia fazer o reteste com 2 profissionais lá da equipe deles de professores. E não, naquele exato momento, um senhor com 130 quilos tinha passado mal no meio da aula de hidroginástica. Foi. E eles fizeram a abordagem de resgate, tirando esse senhor com 130 quilos da água. Nós filmamos, ainda estamos pedindo permissão lá da academia se a gente podia usar, porque a gente ficou assim, cara, que legal. Eu parabenizei, fui lá nos diretores, nos coordenadores dessa unidade, falei, olha, os professores super felizes de terem conseguido pôr em prática tudo aquilo que eles aprenderam no curso. Rapidez e segurança. Rapidez e segurança. Foi eles tiraram o senhor da... Aí foi a hora que acabou entrando o lado profissional, né? Mesmo aposentado, entrou o lado profissional. Eu peguei o telefone, liguei, passei todas as informações para o pessoal do Corpo de Bombeiros. Posteriormente veio a viatura do resgate, e aí houve aquele bate-papo, né, entre eu e os militares de lá, e posteriormente a família também chegou depois e falou que realmente ele tinha problema de pressão, que apesar de ele ter tomado todo o medicamento, houve um pico de pressão muito alto nele, e aí causou aquela situação para ele. Foi levado com toda a segurança. Então, ou seja, o que eu gostei do feedback é que a empolgação, eu não lembro o nome do professor, mas a empolgação do professor conversando com a gente. Pô, Gidio, fizemos tudo certinho, do jeitinho que você falou, nós pranchamos ele dentro da água, colocamos, prendemos ele bonitinho, tiramos com maior segurança. E as avaliações são essas, eles aplicam neles mesmos. Né? A gente lê, e dentro da avaliação, existe algum momento que a gente faz um certo teatro ali, mas é para mexer com a adrenalina da pessoa, né? Para fazer com que ele sinta a realidade, né? A gente exagera... Real time, né? Ali, né? Em tempo real mesmo. E a gente acaba até exagerando um pouco, mas para levá-lo ao que seria numa situação real, que foi o que aconteceu ali. Então, na hora, até depois ele conversando comigo, ele explicou assim, fiz isso, ou seja, ele fez o passo a passo que ele aprendeu, né, no treinamento, no dia que nós fizemos o treinamento. Foi muito bacana mesmo, assim, a gente ficou surpreso e conseguiram passar no reteste, na reavaliação. Então, existe um acompanhamento com a academia, a gente não deixa você na mão, você vai ser monitorado por um profissional especialista. A sua academia vai receber uma chancela, ou seja, a gente está colocando o nosso nome ali, olha, vocês estão seguros com relação a essa parte de prevenção, né, em acidentes aquáticos e terrestres, né, porque depois o Gidio me chamou a atenção assim, Caio, e na musculação? E o ambiente? E os extintores? E porque você, ao contratar, a academia contratando a Double Age, o projeto, você recebe um kit, né? E esses kits
Geralmente a academia não tem, os estabelecimentos não têm, ou estão desatualizados, não é isso? E a gente propõe esse kit. E o terrestre, que é o quê? A sala de musculação. O cara pode passar mal na sala de musculação. Pode. Né? Eu vi que uma das vivências que o professor Djalmani fez foi te resgatar um cara lá da sala de musculação, que era lá no segundo, terceiro andar, e tinha que chegar até a porta da academia, com alguém, com o próprio aluno pranchado, tal. Como é que eles fariam isso? Com eficiência, segurança e muita rapidez, né? Porque a gente está falando de vida, né? De uma vida ali. Então, o projeto também contempla essa parte terrestre, se a academia... Se houver necessidade, a gente na verdade o desenho já está montado, só que ele está guardadinho lá. Porque até então a ideia do aquático sempre foi, acho que foi um foco maior. Mas a parte do terrestre tem como desenhar de acordo com a necessidade? Tem sim. Não é tão complicado fazer esse desenho. E aí, quando eu falo em prevenção, você já percebeu o tanto de chato que eu sou com relação a isso. Talvez por eu gostar muito da área de reabilitação, e em alguns momentos do meu dia a dia, eu sempre às vezes recebo uma ligação falando de Diogo, aconteceu, eu estou com um aluno aqui que lesionou fazendo um exercício assim, como é que eu faço para reabilitar? Aí eu começo a entrar na parte de explicar para ele como é que ele faz o treinamento muscular relacionado a isso. Foi daí que eu comecei a olhar, falei, então, significa que o acidente também acontece dentro de uma sala de musculação. Existe até uma reportagem de uma das emissoras aqui nacionais que mostrou um acidente de uma aluna da academia fazendo um exercício adaptado, num aparelho adaptado, aonde ela houve a queda e bateu bruscamente a cabeça, ou seja, estou mexendo na parte de coluna, ela lesionou, teve que fazer cirurgia. Existe eu até tenho no meu material uma reportagem de uma menina na Inglaterra fazendo exercício de agachamento e provavelmente foi na última série, no agachamento no Smith, ela não conseguiu segurar o peso e desceu com o peso rapidamente. Houve uma lesão de lombar na região da coluna, próxima ali, L5, L4. E ela está cadeirante. O médico... Depois desse aconteceu o acidente, ela ficou cadeirante. Provavelmente a lesão dela não é uma lesão completa, né? É uma lesão incompleta. Mas aconteceu dentro da academia. E aí? O que eu faço? Como é que eu faço? Por que eu tenho que me preocupar? Por que não dá para ficar determinados exercícios que você promove dentro de uma academia para a questão de força muscular ou ganho de massa, hipertrofia, tudo isso? É necessário acompanhamento de um profissional, que ele saiba que aquele exercício pode promover, de forma feita incorreta, ele pode promover um acidente. Uma lesão. E a gente vê uma tendência do mercado, a diminuição desses profissionais na sala de musculação, ou profissionais despreparados mesmo, desqualificados no sentido dessa vertente de atendimento, de primeiro socorro. Não entendam mal, desqualificado da parte de conteúdo, da parte de... Legal, eu sei da aula de musculação, mas você não consegue atender todos. Tem muita gente em grandes redes fazendo aula a esmo. E olha o risco que esse estabelecimento corre. Eu vou usar como exemplo, no Paraná, uma atleta, hein? Estou falando de pessoa que conhece bem, no próprio equipamento também, agachamento no Smith. Não sei que série que ela estava fazendo, mas na última série, muito peso, ela desceu muito rápido, ela teve uma lesão completa de L4. Ou seja, houve o rompimento das estruturas do sistema nervoso, cadeirante. Virou Eterno. Cadeirante. Ou seja,
Se eu não tiver a preocupação da forma como eu faço, eu estou falando de prevenção. Se eu estou falando de prevenção, gente, eu quero dizer o seguinte, prevenir não é eu pensar só em primeiros socorros. O socorro é um ato que eu faço posteriormente, que eu faço após o acidente. Mas prevenção, ela vem muito antes, ou seja, eu tenho que ter o meu profissional bem preparado, eu tenho que ter o meu profissional que tenha conscientização real do que pode acontecer com determinada forma como eu estou falando, né? Por exemplo, eu vou explicar um exercício para o meu aluno. Não é só explicar o exercício, é explicar o exercício para ele dizendo o seguinte, esse exercício ele serve para isso. Feito de forma incorreta, ele vai causar uma lesão. Essa lesão pode ser pequena, leve ou grave. Vamos pensar no grave? Pensar na lesão grave. Lesão grave, o que significa? Fratura, rompimento de vértebra, fratura de membros inferior, fratura de punho, fratura de braço. Pode acontecer isso. Tá, e como é que eu faço para atender? Tudo bem, para fazer para atender é simples, é só seguir um protocolo. Existe um protocolo, que a gente chama de protocolo universal de resgate. Para cada acidente eu tenho que lembrar disso. Beleza, você seguiu o protocolo, mas eu ainda olho de forma contrária. Eu não penso no protocolo de atendimento. Eu olho para isso para mim tem que ser a última coisa que eu vou fazer. Sim. Eu olho pensando na questão preventiva, ou seja, você tem que estar ciente do que pode acontecer. Se você vai fazer uma atividade, um exercício, quer seja dentro da água, quer seja fora da água, que exige uma complexidade maior, então você tem que ter um acompanhamento. Sim, sim. Ponto. Perfeito. É isso, é dessa forma que eu olho. Tanto para a parte terrestre quanto para a parte aquática. Quer saber mais? A gente vai deixar o site aqui embaixo, tá? O novo site da Double Age, tem lá uma aba de cursos, você vai entrar lá, ProSalva, tá lá todo o nosso projeto, tanto para a parte aquática quanto para a parte terrestre. Quer entender um pouquinho mais? Tem lá os nossos telefones, você tem o contato do professor Giomani, assim como o meu, para você poder realmente prevenir. Um outro assunto que eu gostaria de falar, até para a gente ir encerrando aqui já com o professor Giomani, rapidamente, é o Congresso Internacional de Natação Infantil, 100% online. Ele também foi chamado, já está sendo gravado o seu conteúdo, e ele vai trazer um pouquinho sobre esse afogamento, sobre essa parte de prevenção. De novo, criança, é uma caixinha de surpresa. As aulas, como esses professores, aí sim falando dos professores, saírem dessas situações, problemas, caso aconteça realmente alguma coisa no dia a dia dele. 100% online em setembro. Solta um pouquinho só do que você vai aprontar com a gente lá no Congresso Internacional, para deixar os caras curiosos, Didio, por favor. Bom, Caio, vamos fazer assim, é surpresa, mas vamos pensar no seguinte, se eu estou falando em afogamento, quantos graus existe? Quantos graus de afogamento existem? Qual deles eu sobrevivo? E qual deles a probabilidade é morte? Uma aula de natação na academia do cara, é isso? Uma aula de natação. Não estamos falando do mar, nada. Não, estou falando aula normal. O moleque engasgou lá, teve um... E outra questão, acabar com aquele pensamento do afogamento tardio. Afogamento tardio, já vamos dizer de imediato, afogamento tardio, ele não existe. Existem as consequências do afogado. Quando eu falei ali em graus de afogamento, se eu entendi isso, se eu consigo entender o significado de graus de afogamento, eu começo a olhar o seguinte, então eu tenho lesões pós-afogamento, então eu não tenho um afogamento tardio. Uma vez até me perguntaram, professor, mas e o afogamento a seco?
Aí já, né? Como? O que significa afogamento a seco? Então, assim, vamos acabar com essa visão, com essa ideia de afogamento a seco. Na verdade, são consequências do afogamento. Que você não preveniu também em aula. Dá para prevenir. Dá. Né? Então, ó, fica ligado, setembro, Congresso Internacional de Natação Infantil, 100% online. Você em qualquer lugar do país e fora do país, teve gente que já comprou de fora do país, tá? Já está com a gente lá, um valor bem mais baixo que o normal. Você tem um mês para assistir todas as aulas. Essas pesquisas, essas novas tendências, questões dos afogamentos, graus de afogamento, afogamento a seco, o que é e o que pode te auxiliar nas tuas aulas. Não percam, inédito no Brasil, professor Caio, professor Edson lá da Inglaterra, professor Ivani Manzo lá dos Estados Unidos, tem os professores de Portugal também já fechando com a gente, muita gente aqui do Brasil trazendo pesquisa, a galera dos olhares de inclusão também, né? O transtorno do espectro autista vai estar com a gente, Carolina Quedas, Thiago Toledo, professor Daniel Carmo, entre outros. Vai ser um show de conteúdo e, Caio, 45 horas em 3 dias eu não consigo ver na mesma hora. Tudo bem, por isso que nós vamos deixar aberto para você assistir durante um mês, inédito do Brasil. Professor Didiomani, gratidão mais uma vez. Caio. Obrigado por estar junto com a gente na Double Age. E espero que a gente consiga tocar esse projeto aí por mais e mais anos, tá? Que a gente consiga realmente encantar tanto os professores quanto os donos de academia com essa prevenção e com essa prevenção da vida. Gratidão. A ideia é essa.